Hoje eu vou passar para vocês o guia completo da alfaiataria, para você entender o que é uma peça de alfaiataria, em alfaiataria, para você entender, saber como identificar uma peça em alfaiataria. O que significa isso, né? Isso gera tanta dúvida, pelo menos eu tenho dúvidas das minhas seguidoras, das minhas alunas, que não entendem, né, o que é o termo alfaiataria, e hoje eu vou falar sobre isso com vocês. Eu sou a Marina Gazola e ensino mulheres a estarem sempre seguras e bem vestidas para qualquer ocasião. A alfaiataria não é um tecido. A alfaiataria não é uma peça específica, tipo camisa, blazer, não é uma peça específica. A alfaiataria não é alta costura. A alfaiataria não é um estilo pessoal. Não é nada disso. O que é alfaiataria, então? É um estilo de corte usado na confecção das peças, de algumas peças. Então, é o estilo do corte. Então, gente, esse corte ele pode ser feito em diversos modelos, em diversos tecidos, tá? Então, a alfaiataria é o estilo do corte que foi usado na confecção daquela peça. E aí, da onde veio esse nome, alfaiataria? Veio dos alfaiates. Os alfaiates, lá desde, mais precisamente, século XII, de século XII a século XIV, alfaiates, o próprio nome já diz, são costureiros. E os alfaiates, que na verdade é uma das profissões mais antigas do mundo, sabiam? No passado, esses alfaiates confeccionavam as peças manualmente, sob medida, principalmente para os homens, tá? A alfaiataria começou no masculino. Então, naquela época, as mulheres não consumiam alfaiataria ainda. Então, aqueles alfaiates confeccionavam manualmente aquelas peças diante das medidas individuais de cada pessoa. Então, a pessoa ia ao alfaiate, tirava todas as medidas e as peças eram confeccionadas com o encaixe perfeito para cada pessoa de forma individual. O objetivo, gente, dessa peça em alfaiataria é que tivesse assim um encaixe perfeito no corpo daquela pessoa. Vocês imaginam aquele trabalho manual? Hoje a gente ainda vê alguma coisa assim? Ainda vemos, sim. Pouco, né? Não como naquela época. Mas ainda tem alfaiate. Só para vocês terem ideia, aqui onde eu moro em Cascais, aqui em Portugal. E aqui na esquina da minha casa, se a gente descer, você já viu? Se a gente descer a rua aqui da minha casa, tem uma esquina aqui embaixo que tem um alfaiate. É só masculino, eu já vi. É uma loja assim, meio vintage, sabe? Bem pequenininha, é uma graça. Sempre que eu passo ali, eu fico meio que olhando assim, pra ver se eu vejo alguma coisa por dentro, porque ela é bem pequenininha, mas tem um alfaiate ali, que confecciona peças sob medida. Isso é quase uma relíquia, né, gente? E aí, o que aconteceu? Com o tempo, né, a moda, claro, tudo veio modernizando, a moda foi evoluindo. E aí, principalmente na década de 40, foi quando as mulheres começaram a usar alfaiataria, começaram a consumir alfaiataria. Então, veio, né, também com o tempo, agora a produção em larga escala, a produção industrial mesmo, né? E a gente quase não vê mais esses alfaiates. Mas aí só para vocês entenderem a origem da palavra, tá? E entenderem que a alfaiataria não é somente uma peça única, né? Um blazer, uma camisa ou uma calça. Não é um tecido, não é alta costura, novamente eu vou falar, não é um estilo pessoal. E aí, como é que você vai fazer para identificar uma peça em alfaiataria? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Tem algumas características, assim, quando você pega uma peça de roupa, por exemplo, uma camisa ou uma calça, né? Tem algumas características que definem a alfaiataria. Então, eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês, pra gente ir acompanhando juntas. Quando a gente bate o olho, né, assim, num conjunto, um tailleur, por exemplo, né? O tailleur, só para vocês entenderem, o tailleur é um conjunto que pode ser de calça e paletó, igual eu mostrei aqui, ou pode ser também de saia e paletó, tá? Saia um pouco mais curta. Mas quando a gente vê uma peça assim,
parece, né, ser impecavelmente feita sob medida para ela, exclusivamente, a gente começa a identificar a alfaiataria. Então, normalmente, as calças, por exemplo, têm características como a barra italiana ou a barra invisível, que a gente chama. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho uma aqui mais aproximada, uma imagem mais aproximada para mostrar para vocês. Aqui, ó, aqui dá pra gente ver. Estão vendo a barra dessa calça? A gente chama de barra italiana, que é essa barra viradinha, tá? Então tem algumas características das peças, fora os tecidos, que a gente vai falar já já também, que vão remeter a uma peça em alfaiataria. A principal coisa que vocês têm que ter em mente é que a confecção de uma peça em alfaiataria, normalmente ela é um corte mais reto, ela vai ter um caimento muito mais refinado no seu corpo. É uma peça que é feita realmente com muito mais cuidado, tá? Então, sempre que você pensar em alfaiataria, você vai pensar que esse termo se refere àquelas roupas que têm o corte mais refinado, mais elegante, que realmente parecem que foram feitas sob medida para cada pessoa, tá? Então, é esse corte, sabe? Mais estruturado, a peça tem mais estrutura, é mais encorpada, né? Os cortes mais retos que eu falei, normalmente confeccionadas em tecidos planos. O que é tecido plano quando a gente fala assim? São tecidos que são realmente mais estruturados. Então, sim, tem alguns tecidos que a gente vai encontrar mais peças em alfaiataria. Então, por exemplo, o crepe, gabardine, a lã fria, que a gente vê muita confecção de blazer principalmente, o próprio linho, o Oxford, que é um tecido também muito usado para peças em alfaiataria, blazer, calça, a própria sarja, o shantung. Só que não são só esses tecidos. Antigamente eram usados principalmente esses tecidos, que são considerados tecidos planos, tá? E mais encorpados, por isso a gente consegue essa estrutura mais encorpada mesmo das peças, né? Só que hoje a gente fala até a alfaiataria moderna. A moda, ela vem evoluindo tanto que hoje a gente encontra também peças em corte alfaiataria, não só nesses tecidos que eu falei para vocês, como também até mesmo na malha, até mesmo em moletinho, que é um tipo de malha também. Só para vocês terem a ideia de que com a evolução, a alfaiataria não é só mais aquele tecido que a gente pensa, né? É o crepe e tal, não é, tá? Ela pode ser encontrada em tecidos mais maleáveis também, como principalmente a malha, tá? Então, olha lá, ó, a barra italiana é uma característica das peças em alfaiataria. As pregas, então, nos shorts, nas calças principalmente, essas pregas frontais, é uma coisa assim que é muito característico da peça em alfaiataria. Outra coisa assim que eu vejo muito também e que é muito a cara da alfaiataria são os bolsos em faca. Então, tá vendo esse bolso lateral, que é bem fininho, bem discreto? Isso é chamado bolso faca, tá? Eu trouxe imagens para vocês irem também visualizando. É importante, né? Tem coisas que a gente não consegue explicar em palavras. Precisa ver a ilustração mesmo, né? O exemplo. Então, olha lá, o bolso faca, tá vendo nessa calça? As pregas também. A barra italiana, a barra invisível, esse estilo, olha, estão vendo que as peças são mais bem acabadas, são mais refinadas, mais estruturadas, cortes retos, tá? Isso tudo é muito característico da alfaiataria. Olha os bolsos traseiros, o acabamento, né, de uma forma geral da peça, gente, é aquela coisa muito, muito caprichada. Olha só, por dentro, né, o avesso, as costuras duplas, né, os aviamentos,
o caseado dos botões, tudo isso. É o cuidado da peça em alfaiataria, tá? Então, quais são as principais peças que a gente vai ver que podem ser confeccionadas em alfaiataria? Desde vestidos, tá vendo que o vestido, ele tem, esse é em linho, ele tem uma estrutura, porque quando a gente pega, por exemplo, um vestido em malha, a malha ela é aquela coisa meio macia, molenga, né? Esses outros tecidos, né, para que tenha a confecção do corte em alfaiataria, é legal ter essa estrutura. Então, tecidos que sejam um pouco mais encorpados. Conseguem perceber o corte do vestido? Um tecido, um vestido em alfaiataria. Olha, blazers e coletes, né? O transpasse, a gola, colarinho, os botões invisíveis, os bolsos invisíveis também, os bolsos falsos que a gente chama, né? Tô aqui ilustrando para vocês. Então, o tailleur, no caso, o conjunto de saia e estilo de um paletó, né? Então, é muito característico. Outra coisa que a gente vê, então, vestidos, saias, camisas, blazers, calças, bermudas, shorts, né? E que mais? O pessoal tá falando que são clássicos, exatamente. O importante é que vocês tenham em mente que, como eu falei antes, isso é muito importante, tá? Hoje você consegue encontrar peças em alfaiataria em malha, em moletinho, até mesmo em poliéster, tá? Vamos tirar o preconceito do poliéster, daqui a pouco eu vou falar sobre esse tecido. Mas porque eu tô falando isso porque às vezes vocês vão, por exemplo, passear no shopping, aí entram numa loja e aí se deparam com uma calça em malha, por exemplo, mas que tem essas características de corte de uma peça em alfaiataria, né? Tem o bolso faca, tem esses cuidados com os acabamentos, com os aviamentos, a barra italiana ou a barra invisível, as pregas. Aí você vai olhar e falar, nossa, mas é em malha, então não é alfaiataria, mas não é assim, tá? Como eu falei, o tempo passou, a moda evoluiu, né? Se tornou mais moderna e esses tecidos mais maleáveis também podem aparecer na confecção das peças em alfaiataria, tá bom? Eu falo muito aqui pra vocês, gente, que é muito importante na hora da compra de uma peça nova, né? Quando você sai para comprar alguma coisa, na hora das pesquisas aí nas lojas, é muito importante que você se atente não somente ao tecido que é confeccionado aquela peça. Então, isso eu falo muito para as minhas alunas, né? Por exemplo, assim, essa camisa que eu tô usando hoje é uma camisa em linho, tá? É uma peça em alfaiataria? Sim, é uma peça em alfaiataria. O corte da camisa é um corte clássico, tem todas essas características de refinamento que eu falei aqui agora para vocês, né? O martingale, que tem aqui que eu vou mostrar já já, uma camisa em alfaiataria, o tecido linho, ok. As meninas às vezes falam pra mim, Marina, minhas alunas agora estão assim, elas mandam a foto da etiqueta de composição interna das peças para eu avaliar a composição daquele tecido. Aí elas perguntam assim pra mim, Marina, esse tecido é bom? Porque quando a gente pega acho que eu tenho até um exemplo para mostrar para vocês. Quando a gente olha essas etiquetas de composição, olha só, eu tenho uma aqui, que eu tirei para vocês verem. Por exemplo, tem a etiqueta de composição da peça aqui, né? Que vai dentro da roupa. Isso aqui é por lei, é preciso colocar, tá? A composição do tecido da peça. Isso aqui sempre tem que ter. E aí, o que vai estar escrito nessa etiqueta de composição aqui? Vai estar escrito não o nome do tecido, mas sim a composição do fio, tá? Então, essa aqui, por exemplo, tá escrito 96% viscose, acho que não dá pra vocês lerem, 4% elastano. É isso que tá escrito aqui. Esse tecido aqui, viscose com elastano, nada mais é que a viscolaicra. Viscose com lycra, que é elastano, tá? Então, aqui não vai estar escrito tecido viscolaicra. Tá escrito a composição do tecido. A mesma coisa o linho. Esse linho dessa camisa aqui, ele não é 100% linho.
Então, na etiqueta de composição tá escrito 55% linho, 45% algodão. Tá? E assim vai, né? Crepe, tá escrito lá a composição daquele crepe, não vai estar escrito crepe, entenderam? Por que eu tô falando isso? Porque as meninas, elas ficam muito, principalmente as minhas alunas, que eu falo tanto de tecido, né, tanto do cuidado pra gente escolher, que elas ficam meio neuróticas, assim, querendo saber, querendo que eu avalie se a composição daquele tecido é um tecido bom. Aí eu explico pra elas assim, gente, vocês não podem se prender somente a isso, né? Quando você pega por exemplo, uma viscose com elastano aqui, no caso a viscolaicra, você tem vários tipos de viscolaicra. Tem viscolaicras que são boas, tem viscolaicras que não são tão boas assim. O poliéster, por exemplo, né? Preconceito com o poliéster, que eu já tentei tirar isso aqui de vocês, sempre vou falar a mesma coisa. Não é de agora que eu falo isso, é já de muito tempo. Eu falo, gente, existem vários tipos de poliésteres. Poliéster é uma fibra sintética, tá? Que é usado na confecção de inúmeras peças. Peças belíssimas em alfaiataria são hoje confeccionadas em poliéster, 100% poliéster. E tá tudo bem. Primeiro, pode ser que seja um poliéster de excelente qualidade. Segundo, não é só o tecido que a gente tem que avaliar na hora da escolha da peça. Então, se aquele blazer, por exemplo, em poliéster, tiver um belo corte, tiver um excelente acabamento, tiver um caimento perfeito no seu corpo, não tem por que você não comprar aquela peça simplesmente por ela ser de poliéster, a não ser que você seja alérgico a poliéster. Aí é outra coisa. A não ser que você seja, tipo, encalorado demais, você mora num lugar muito quente e vai trabalhar fora do ar-condicionado. Poliéster esquenta mais? Sim, esquenta mais. São características do tecido. Todos os tecidos têm características boas e características ruins. O poliéster, o linho, o crepe, a seda, o algodão e assim por diante. Então, não leve apenas o tecido em consideração na hora da escolha de uma peça. Pondere todos esses pontos que eu falei aqui para vocês também, tá? Eu tô falando isso porque a gente tá falando de alfaiataria e é imprescindível que vocês conheçam também alguma coisa sobre tecidos, por isso que eu tô falando aqui, tá? Então pense nisso. Malha, tem malhas ótimas que você coloca na máquina, não dão bolinha, deixam o corpo transpirar, né? Trocam calor com o meio, fica aquela coisa fresca. E tem malhas que não são legais, que na primeira lavagem elas ficam todas assim, esmilinguidas, que dão bolinha, etc, etc. Então a gente tem que pensar nisso também, certo? Deixa eu ver aqui, o que mais que eu tenho que falar com vocês? Já viram que, outra coisa para vocês pensarem, já viram que às vezes a pessoa fala assim, Marina, o que é melhor para mim? Pro meu estilo pessoal, eu tenho um estilo clássico. Posso usar calça jeans, continuar usando as minhas calças jeans, ou é legal eu ter uma calça alfaiataria? A pessoa às vezes fala assim, aí eu falo, tá, mas calça alfaiataria, o que significa isso pra você? Porque calça alfaiataria não existe, primeira coisa. Calça confeccionada no corte alfaiataria, ok. E aí essa calça, ela pode ser de diversos modelos. Então você pode ter uma calça modelo reto em corte alfaiataria. Você pode ter uma calça modelo pantalona, estilo alfaiataria. Você pode ter uma calça flare em estilo alfaiataria. Percebem? Só para vocês sintonizarem. O modelo da calça é ou pantalona, ou reta, ou wide leg, ou flare, ou skinny. O corte da peça pode ser feito em alfaiataria para todos esses modelos. Entenderam a diferença? Então não existe uma calça, a calça alfaiataria, isso não. São vários modelos que podem ser confeccionados em alfaiataria. Essa blusa da sua marca Por que eu falei da etiqueta de composição? Que é linho com linho com algodão. O linho 100% hoje, gente, sempre, é um tecido que, além de amassar demais,
É um tecido extremamente caro e é um tecido áspero. Não é um tecido gostoso de usar, né? Então, o que eu fiz? Quando eu imaginei, idealizei a minha camisa perfeita de linho para a minha marca, eu quis que tivesse um pouco na composição do tecido, um pouco de algodão. Tanto que a composição desse tecido é linho com algodão. O linho, ele traz essa coisa de um pouco mais de maciez pro linho. Ele não amassa tanto quanto um linho 100%. Ele é um linho mais gostoso ao toque, então não é um linho que vai ficar pinicando a sua pele, que vai ficar se te incomodando, vai ficar coçando. E ele tem tanta resistência quanto o 100% linho e durabilidade também. Então, entenderam a diferença? Linho com algodão, tá? Numa camisa em corte alfaiataria. Isso aqui, ó, tem botões, são botões em madrepérola, tá? E esses detalhes aqui são nervuras. Vou mostrando detalhes pra vocês, tá? Essas nervuras aqui, ó, é um detalhe que eu achei que enriqueceu demais a peça. E não tirou a coisa clássica dela. E também não influencia. Se eu quiser, de repente, misturar essa camisa com outra textura na parte de baixo, estampa na parte de baixo, não influencia em nada, só dá um toque mais elegante, mais bonito para a camisa. Outra coisa que é muito característico da alfaiataria é o martingale. O que é martingale? Para você que não sabe aqui. Martingale é isso aqui, ó. Eu vou tirar... hoje eu coloquei essa camisa assim, ó, com os punhos... assim, abotoados, porque eu acho que deu um ar mais formal pra ela. Eu gosto de usar assim de vez em quando. Mas, vou desabotoar aqui pra vocês verem o que é o martingale. O martingale é isso aqui. É uma tirinha que tem aqui dentro, ó, de tecido, pra você dobrar os punhos da camisa. Aí você pode usar assim, ó, também. Tem gente que gosta. Eu gosto muito de usar assim, tá? Mais do que assim. Hoje eu coloquei assim só pra mostrar pra vocês a diferença. E fica bonito também, né? Aí a gente faz assim, a gente dobra direitinho, tá, gente? Pra que fique assim certinho, ó, a dobra. Eu gosto de fazer a dobra bem... Não gosto daquela coisa meio embolada, não. Gosto dela bem retinha, assim. Aí eu venho aqui, ó, e prendo o martingale. É justamente pra segurar a dobra e não ficar a dobra caindo. É só isso. Isso se chama martingale. E é uma das características de uma peça, muito clássico, né? De uma peça em alfaiataria. Ó, dá pra usar das duas formas. Gosto dos dois jeitos. Assim fica mais formal e assim mais descontraído, mais despojado. Certo? Tá aí. Essa é a camisa Ana, tá?